Irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia com Jesus, bom dia com o Pai, bom dia com o Filho, bom dia com o Espírito Santo de Deus. Reflexão do dia hoje para a sua vida e para a minha vida. Estava aqui fazendo as minhas coisas e conversando com minha mãe, e o Senhor me traz uma reflexão sobre a passagem de Paulo. Paulo, que outra hora era perseguidor dos cristãos, ele perseguia. Na Bíblia fala que ele respirava, suava, salivava ódio, vontade de matar os cristãos, os crentes em Cristo Jesus. Só que um certo dia, Paulo, no caminho, na tua trajetória, o Espírito Santo de Deus faz Paulo cair em uma cegueira, onde o Paulo começa a ficar cego e não enxergar mais nada e tem que parar. Ponto. O Espírito Santo fala aqui comigo, para mim e para a sua vida. Quando você estiver em momento de cegueira, de algo que você não consiga entender, de algo que você não consiga solucionar, que algo que você não consiga fazer, pare. Pare. Raciocine, fale com o Espírito Santo, peça discernimento, peça autoridade, peça a Ele que Ele vai te dar o clareamento espiritual que você precisa. Ou seja, foi necessário Deus fechar os olhos carnais de Paulo para que o espiritual se abrisse. Ou seja, é isso que eu estou querendo dizer para você nesta manhã também. Feche seus olhos carnais. Pare de ver com seus olhos carnais e abra seus olhos da fé. Abra seus olhos espirituais que você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Então, Paulo, ali na sua caminhada, Deus faz ele cair numa cegueira, onde ele perde sua visão carnal e começa a ter uma visão espiritual das coisas. Onde Deus agora, o Espírito Santo de Deus, olha para Paulo e diz: Paulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Saulo, ouvindo aquela voz, ele diz: quem fala? Por que tu disseste que eu te persigo? Eu não te conheço, não sei quem é você, eu não te persigo. E aí, mais uma vez, o Espírito Santo entra em ação e diz: Saulo, quando você persegue o meu povo, quando você persegue os meus escolhidos, você está perseguindo a mim. Ou seja, irmão, comece a entender nesta manhã de hoje, de domingo, que quando perseguidores e pessoas começam a te perseguir e querer atrapalhar a sua vida, a sua chamada, o seu ministério, o seu propósito, as suas bênçãos, ele está perseguindo ao Senhor Jesus. Automaticamente o Senhor diz: você não pelejará mais essa guerra, mas sim eu, o Senhor dos Exércitos, pelejarei por ti, por vós. Então entenda, irmãos, não se aflinja, não se abata, não desanime, não fraqueje, não vá para cima, não procure confusão, não faça nada, porque o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã: a sua luta é minha luta. E quando está perseguindo a você, está perseguindo a mim. E quando eu me levanto, é para dar vitória. Então, pegue isso nesta manhã de hoje. O Senhor está se levantando para te dar a sua vitória. Então vamos para lá, vamos para a palavra. E aí o Senhor diz: quando tu persegues o meu povo, tu está me perseguindo. É agora a hora que Paulo abre os olhos espirituais. E começa a entender, começa a ter uma visão ampla do reino de Deus. Qual é a vontade de Deus, qual é a verdade. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. Então Deus estava dizendo a ele: esse é o caminho, esse é o propósito, esse é a chamada. E aí Paulo cai em si e começa a entender qual é o propósito de Deus com a humanidade e para com a vida dele. Aí agora começa o ministério de Paulo. Que uma hora era Saulo e agora o Senhor disse que será chamado Paulo. Ali começou o ministério de Paulo. Entendeu? Entenda ali que o ministério dele começou ali agora. Quando as escamas caiu dos olhos deles, quando os olhos carnados foram fechados, começou a entender a visão espiritual, que os olhos espirituais de Paulo começam a se abrir, começa o ministério de Paulo. Começa a entender nesta manhã a chamada de Deus para a tua vida. Começa a entender o chamado de Deus para a tua vida. A visão ampla que Deus quer te dar. Ali começou agora o ministério de Paulo. Paulo agora começa a ter visão do Espírito. Paulo começa a entender a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. E aí agora Paulo começa agora a trabalhar para o Senhor. Paulo outra hora queria matar, queria perseguir, queria destruir os cristãos. E agora ele começa a entender o propósito de Deus e para de perseguir. Para de querer a morte dos cristãos. E começa agora de perseguidor a ser perseguido. Isso é forte. Entenda que quando você passa para o lado de cá, quando você passa para o lado do reino de Deus, começa a perseguição. É isso que eu quero que você entenda, mas a palavra diz que minha luta e a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, é principados e potestade. Ou seja, quando Paulo
começa a ver o mundo espiritual, as coisas espirituais, agora cai as escamas dos olhos dele, e ele que perseguia agora é perseguido. Mas por que ele agora é perseguido? Agora ele vai começar a entender o verdadeiro propósito de Deus. Você entendeu? Ele perseguia o povo de Deus porque o povo de Deus estava no propósito, porque o povo de Deus estava querendo mostrar a verdade que liberta, que é Cristo. E agora quando ele começa a mostrar agora essa verdade que liberta, essa mensagem, essa palavra que salva, essa verdade que é Cristo, entendeu? Agora ele começa a perseguir, agora ele começa a entender por que ele perseguia o povo de Deus. Porque agora ele começa a entender a mesma coisa que o povo de Deus entendia. E agora ele é perseguido por isso. Por pregar, por falar, por querer ensinar a verdade. Entenda, quando você passar para o lado de cá, quando você começar a pregar a verdade, quando você falar a verdade, quando você quiser falar de Deus, falar de Cristo, sabe? Mostrar a verdade que liberta. Essa é a palavra. Quando você começar a querer mostrar a verdade que liberta, vão te perseguir, vão te apedrejar, vão te xingar, vão te esculhambar, vão querer te jogar na lama, vão querer te jogar no poço, porque agora você conhece a verdade que liberta. E o inimigo, como eu te disse, que a luta não é contra o carne, é contra o sangue. E agora o inimigo vai querer usar pessoas para que você não pregue essa palavra, para que você não esmicie, que você espalhe a palavra de Deus, a mensagem que liberta. Agora vai começar a guerra e a batalha. Então quando começar a luta na sua vida, começar a perseguição, entenda que essa perseguição é porque você está pelo caminho da verdade, porque você está caminho pela justiça de Deus. E aí agora vai ter perseguição. Se quiser servir a Deus, se quiser ser cristão, já vou te dizendo logo hoje, se prepare. O caminho é árduo, é sofrido, tem pedras, tem calúnia, tem tudo. Mas no final vai dar tudo certo. No final a coroa, o garladão, a vitória é maior. No final a recompensa é maior. É lá que eu vou chegar agora para você. Entenda agora o propósito disso tudo. Quando Paulo começa a entender o propósito de Deus na vida dele, Paulo agora começa a ser perseguido. Mas também Paulo não recua. Paulo não recua. Paulo entendeu que os cristãos eram corajosos. Seja forte e corajoso. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã. Seja forte e corajoso. Não desista, não pare. Continue e vai para frente. Aí Paulo começou a entender por que aquela perseguição dele contra o povo de Deus, porque agora ele está sendo perseguido, por ele estar pregando a verdade. E agora Paulo entende que os cristãos não desistiam, que a força maior era Deus, que a força maior deles era Cristo. Mesmo sabendo que ia morrer, mesmo sabendo que ia ser crucificado, mesmo sabendo que ia ser enfocado, apedrejado, a maioria deles, eles continuavam seguindo. Eles tinham, Paulo na face da terra era um verdadeiro vaso do diabo. Vocês têm que entender aqui que Paulo, antes de conhecer Cristo, era um verdadeiro servo do inimigo. O homem, a saliva, na palavra fala que a saliva do homem era sangue. O respirar era assim de cheiro de sangue. Porque ele queria matar, ele queria acabar com os cristãos. Ele queria exterminar da face da terra a raça dos crentes. Ele queria acabar com tudo. Então, o homem era verdadeira, sabe? Um verdadeiro canal, um verdadeiro atalaia, um verdadeiro servo do inimigo na face da terra. Mas as escamas caiu, entenda nessa manhã. Não olhe pelo lado carnal, pelo lado físico, olhe pelo lado espiritual. Você conheceu a verdade, comece a espalhar a verdade para aquele que te persegue, para aquele que te calunia, aquele que está querendo o seu mal. Ele começa a enxergar a verdade e ele seja liberto também. O propósito de Deus foi esse. Se o propósito de Deus fosse ao contrário, ele podia pegar Paulo e dizer, mata logo esse elemento. Eu vou fazer ele ficar cego, vocês aproveitem e matem esse elemento. O propósito de Deus não é matar. O propósito de Deus não é destruir. O propósito de Deus é salvar, é libertar. Deus agora liberta e salva Paulo para Paulo libertar e salvar outros. Agora eu vou querer que você entenda isso aqui. Qual era o propósito maior de Deus com isso tudo? Tinha que ter alguém lá dentro dos romanos. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era tanto hebreu como tanto romano. Então Deus precisava libertar Paulo para um propósito maior, para que a mensagem entrasse dentro de Roma, a mensagem alcançasse os romanos. Com o tempo os romanos perguntam a Paulo, rapaz, você é vasto em conhecimento, você é inteligente, você podia estar ganhando dinheiro com isso, você é aluno de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei, você podia ser um dos caras mais ricos da época, ganhar muito dinheiro com sua sabedoria. E Paulo olha para ele e diz, eu entendi que o que foi dado de mim de graça eu recebi, de graça eu vou passar. Então Paulo começa a entender o propósito. Aí com o final de tudo, para resumir, depois de toda a trajetória, você vai lá na Bíblia, você vai entender, depois de toda a trajetória, para não ficar muito longo, depois de toda a trajetória, Paulo entende o propósito dele, e quando está na beira da morte, para encerrar aqui, quando Paulo está na beira da morte, Paulo entende o propósito dele, qual foi a missão dele. E Paulo diz, grave isso aqui no teu coração. E Paulo diz, viver é lucro. Entenda que eu vou te dar um exemplo de viver é lucro.
Paulo estava querendo dizer que viver em Cristo, viver com Cristo aqui nessa terra é lucro, viver sem Cristo